nome é Fernando Drupanholo, eu sou da empresa Viva Positivamente e a nossa empresa ela trabalha com estratégias, programas para ajudar as pessoas a desenvolverem seus sonhos, conseguir conquistar seus sonhos e empresas a trabalharem de forma automática sem a presença do dono. Quando eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando da história do Pedro. O Pedro, ele era um advogado no início de carreira, ele recém tinha se formado, estava começando o seu escritório, estava começando a atender os seus primeiros clientes. Mas o Pedro ele tinha um desejo muito grande pelo sucesso rápido. E o Pedro acabava trabalhando demais, trabalhava muitas horas durante o dia, e a consequência disso é que ele ficou com poucos amigos. E também a vida social dele era pouca, não tinha uma vida social, porque o negócio dele era realmente trabalhar. Certo dia, Pedro saiu do seu escritório, e era um dia frio de inverno, chovia. Quando ele parou numa sinaleira, ele avistou um cachorrinho parado embaixo de uma marquise. Chamou a atenção dele porque esse cachorrinho estava ali tentando escapar da chuva, estava tremendo de frio. E Pedro ainda notou que ele trazia sinais de maltratos. Então ele acabou deduzindo que aquele cachorro foi abandonado por alguém. O interessante é que Pedro nunca deu bola para animais, ele nunca se interessou, nunca passou pela cabeça um dia ele ter um animal, um bichinho de estimação. Mas quando ele olhou aquele cachorrinho, o cachorro olhou para ele, parece que aquele olhar penetrou fundamente e marcou Pedro. E ele achou que não seria justo da parte dele deixar o animalzinho ali por conta. Então, meio que numa atitude sem pensada, Pedro pegou o cachorro, colocou para dentro do carro e levou para sua casa. Quando ele chegou em casa, o bichinho ali meio sujo, o apartamento dele, limpinho, qual foi a primeira providência que ele tentou fazer? Vamos dar um banho nele, né? Mas ele não tinha a técnica necessária para isso. O pobre bichinho estava com muita fome e não parava em pé, não conseguia se sustentar em pé. Então Pedro achou melhor dar de comer para ele. Vamos tratar ele primeiro, né? Só que geladeira de solteiro, quem já foi solteiro sabe como é que é. Tu abre lá o negócio, não tem nada lá dentro. Tem água, cerveja, só bebida. E no caso de Pedro, o resto de pizza da noite anterior, que ele tentou oferecer para o animalzinho, mas ele não comeu. Pedro foi dormir entristecido com essa situação. E no outro dia, quando ele levantou, ele lembrou que no caminho dele, de casa até o escritório, tinha uma clínica veterinária. Vou levar o cachorrinho lá, foi o que ele pensou. Quando ele chegou na frente dessa loja, ele olhou assim a fachada, olhou para dentro. Não, aqui não é para mim isso aqui. Não vão atender de acordo com o que eu preciso. Vou embora. Procurou outro lugar. Chegou no outro lugar, foi atendido muito bem pelo veterinário que recebeu ele, deu atenção, examinou o bichinho, tratou, fez tudo o que tinha que fazer e orientou para o Pedro que levasse um local para banho e tosa. Pedro assim o fez. Deixou nesse local, aproveitou, comprou ração, comprou o básico necessário para o cachorrinho se manter. E foi trabalhar, foi fazer suas coisas. Final do dia, ele foi então buscar o cachorro. Só que nesse caminho de buscar, ele lembrou de uma propaganda, de uma pet shop. Lembrou que várias pessoas elogiavam aquele lugar. Opa, apesar de ser fora do meu caminho, vou para lá. E foi. Lá comprou ração, comprou tapete higiênico, comprou brinquedo, comprou roupinha, comprou o imaginável. Tudo que ele viu pela frente, comprou para o cachorrinho. Gastou realmente um rio de dinheiro. E foi embora. Hoje, o cachorrinho de Pedro está recuperado, está muito bem, está gordo, está feliz por ter um lar e Pedro está feliz por ter um amigo. Mas se a gente pensar, por que será que Pedro decidiu por aqueles locais onde ele foi comprar? Por que será que ele decidiu aquela clínica e não aquela outra que ele passou na frente? Por que tantas essas questões? E hoje o nosso tema que a gente vai discutir aqui, então, é como funciona a mente do consumidor. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte é o sistema reptiliano. O cérebro reptiliano, como o nome já diz, ele é o cérebro mais simples que tem, porque até os répteis têm. Ele é o cérebro responsável pela automação. Sabe aquilo que a gente faz automaticamente? A gente levanta de manhã, você tem uma rotina, você vai até o banheiro, você escova os dentes, você toma banho, mas você pensa na hora de escovar os dentes,
Ah, vou pegar a escova com a mão, vou passar pasta, vou colocar na boca, vou esfregar tanto aqui, vou esfregar aqui. Alguém faz isso? A gente faz de forma automática. Dirigir, por exemplo, é a mesma coisa. Ninguém pensa, vou colocar a chave em ignição, vou dar partida, vou engatar a primeira. Já pensou se eu tivesse que pensar todas essas coisas? O próprio gesto de comer, né? Eu vou comer, tem que garfar a comida, tem que cortar, tem que levar até a boca. Quanto custaria de energia no nosso cérebro de pensar nessas coisas? Não dá, né? Então por isso que o cérebro reptiliano tem, para fazer aquelas coisas automáticas que ele aprendeu a fazer. E é o instinto, né? Muita coisa que é do instinto natural. Por exemplo, o instinto de defesa. Você está dirigindo tranquilamente, alguém veio, cortou a tua frente, você não pensa, eu vou bater e agora, melhor eu frear, melhor eu parar. Você faz isso depois que você fez, que você para e pensa naquilo que você fez. É assim ou não? O nosso cérebro mamífero, ele é o responsável pelas emoções. É ele que me diz se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou entusiasmado, se eu estou com preguiça, se eu estou motivado, se eu estou desmotivado. É ele que me dá essas sensações. Esse cérebro mamífero, os animais mamíferos têm, por isso que ele tem esse nome, que é o sistema límbico. Tá? Já o neocórtex é isso que nos diferencia de todos os outros animais que existem. Ele é o cérebro racional. É ali que o raciocínio vem. É ali que os cálculos acontecem, que as decisões baseadas em fatos são tomadas. Tá? Então, nós precisamos desses 3 cérebros para funcionar. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Se eu mostrar essa foto para vocês, o que essa mulher está sentindo aí? Alguém discorda? Quanto tempo tu levou para concluir que ela estava com raiva? Automático. Automático. Por quê, né? Porque está lá no sistema límbico. Está gravado lá. Eu não preciso pensar, isso veio de forma automática para mim. Sim. Agora eu vou pedir para você que você faça a conta. 38 vezes 12. Rápido, vamos, rápido, rápido, rápido. Ninguém? Tá, então vou dar a resposta. 456. Por que dessa vez demorou? Porque não era costume a gente fazer. Exatamente, eu não tinha uma resposta gravada, né? Eu tive que raciocinar. Eu puxei lá do meu neocórtex essa informação. Essa perguntinha aqui. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Rápido. 2. Quem disse 2? Quem discorda? Eu. Porque não é? Exatamente. Sabe o que aconteceu aqui? A gente criou um gatilho. A gente criou um gatilho mental. Quando a gente pensou arca, espécies, automaticamente veio 2. Eu nem ouvi o Moisés. Ninguém ouve o Moisés. A gente simplesmente ignora. A gente esquece a palavra Moisés. A gente foca. É a mesma coisa, aquela brincadeira que te diz assim, ó, não pensa no elefante rosa. O que que faz? Mas para não pensar, por que que tu pensou? Da informação, eu quero jogar a discussão. Exatamente. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Digam comigo. Comigo, todo mundo. Branco, 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 branco. Mais alto. Branco, 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 branco. O que que a vaca toma? Leite. Será? Ela toma. Ela toma água. O que eu fiz aqui? Eu despistei o neocórtex. Né? Quando você começou a pensar branco, 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 vi imagem de uma vaca. Leite. Esse cidadão aqui, o Paul MacLean, foi quem estudou os 3 cérebros, tá? E ele estudou como esses 3 cérebros influenciam a mente do consumidor. Nesse livro aqui, As Armas da Persuasão, inclusive, olha que bacana. Ele conta uma história de uma joalheria americana, tá? Essa joalheria, a dona, ela um dia decidiu investir um alto valor em joias indianas. Comprou joias indianas para poder vender em sua loja. Na Índia, tem uma tradição que é assim, ó, só mulher casada pode usar joia, solteira não pode. Então, quando a mulher casa, ela se enche de joia, a família dá joias para ela, que aquilo tem um simbolismo, ela vai ser entregue ao marido coberta de ouro. O que acontece? Eu nunca vi de perto uma joia indiana, mas pelo que a gente vê em fotos e imagens, elas são joias extremamente trabalhadas e contém muito material precioso, né? Muita pedra, muito ouro. Em consequência disso, ela é o quê? Cara, né? Ela é uma joia cara. Acontece que todo esse estoque que ela investiu um monte ali ficou parado lá. Aquilo não vendeu, não vendia. E um certo dia, essa dona
da joalheria foi viajar e preocupado, mas puxa, não consigo vender e meu giro está morto, não sei o que eu vou fazer. Ah, quer saber? Estou indo viajar, mas vou deixar um bilhete para minha gerente, e o bilhete dizia o seguinte, olha, venda todas as joias indianas pela metade do valor. E foi. Seguiu com a sua viagem. Dias depois ela voltou, chegou na joalheria, perguntou para a gerente, e aí, como é que foi as vendas das joias indianas? A gerente, olha só, vendi tudo. Ela vendeu tudo, sim, vendi tudo. Ah, que bom, que maravilha, agora resolvemos nosso problema de caixa, equilibramos. Mas, pô, essas minhas clientes eu vou te contar, né? Estava aqui um preço que ninguém comprava, eu achei pela metade todas compram. Que coisa, ficou bem decepcionada com os clientes. E a gerente, não, como assim metade? Eu marquei o dobro do preço, como a senhora disse no bilhete. Por quê? Esse umzinho aqui ela não viu. Ela só viu 2, ela entendeu que era para marcar 2 vezes o preço. E vendeu tudo. Sabe o que aconteceu aí? O cliente de joia entende que joia cara é boa, irmão? É boa. É boa. Então foi lá e comprou. O que eu quero dizer com essa história? Que se a gente não entende como o nosso consumidor pensa, como é que ele decide a compra, eu posso estar tentando vender para ele da forma errada, não é mesmo? Eu tenho um exemplo disso aí. Vai lá. Pode, claro, por favor. Eu criava chau-chau, né? 14 anos. E aí, Porto Alegre, todo mundo é criador, né? Tudo que é raça. E aí tem anúncios de 300, 400. Aí eu comecei vendendo 300, 400 e um monte de cachorro e acabava dando os cachorros. Aí eu, quer saber de uma coisa, eu vou valorizar isso aí. Comecei a pedir 800, 1.000, 1.400 cachorro branco. Só que não vendia ali no regional. Tudo para Laticina, Teresina, Piauí, tudo. Porque um cliente indicava para o outro e comprava porque era caro. Tá vendo? Porque era de raça e linhagem boa e não sei o que, não sei o que. Até hoje tem gente que me procura e enquanto eu vendia barato, eu não vendia. Adriana, muito obrigado por você trazer esse exemplo. É bem isso que acontece, né? Sim. É a imagem. Então, o que você fez... O barato sai caro. Exatamente. Tem essa coisa, né? Você entendeu como o teu consumidor lá pensava nessa época e agiu conforme. Por isso teve sucesso. Sim. Não é? Valorizei o produto, digamos assim, e o cliente valorizou também. E tem muita gente que gosta de pagar caro para se exibir. Eu paguei 1.400 mas eu comprei o chau-chau, eu paguei 300, eu paguei 1.400. Não, mas o meu é do canil, nome e renome, de linhagem, bababá, e tem... Exatamente. É bem isso aí. Exatamente. É o psicológico. Né? Olha só, quer ver esse outro exemplo aqui? Imagina que você tenha bastante dinheiro no bolso e você decidiu assim, vou comprar um carro para eu viajar com a minha família, mas eu quero um carro seguro. Porque eu estou lendo nos jornais acidente toda hora, gente que perde familiar, gente que se machuca, fica aleijada. Eu não quero isso na minha família. Eu quero segurança em primeiro lugar. Você está decidido a isso. Aí você foi numa loja, escolheu o carro que você queria, maravilha. E aí o vendedor disse para você, quando você estava fechando o negócio, olha, esse carro tem 2 pacotes aqui. Ó. Ele tem o módulo pré-safe e tem a tecnologia Magic Barrier Control. Ela custa 10% a mais. Você quer comprar? Vocês comprariam? Não sei o que é isso. Alguém compraria? Tá, o que é esse negócio aí? Aí eu pergunto ao vendedor e ele me explica. A tecnologia Pre-Safe eleva vidros e emite ruído de 80 decibéis em caso de acidente. Já a tecnologia Barrier Control detecta buracos e imperfeições no solo. Agora tu compra, né? Sim. A tecnologia... Você era o que estava procurando. Mas é para que isso aqui? Porque detecta o que você faz aí? E eleva os vidros daí? Não, a primeira não, mas a segunda sim. Tá, mas ele detecta buraco. Faz o quê com essa Faz o quê? Detecta buraco. Tá, detecta, tá? Mas ele não avisa? Agora nós vamos ficar sabendo o que ele faz. Agora ele me diz o seguinte, que o pré-safe, se der um acidente, ele vai subir os vidros do carro, evitando que você caia para fora, evitando que você fique com o braço para fora e se machuque. Outra coisa, eles descobriram que aqueles sons da batida de ferro torcendo, vidro quebrando, pneu cantando, aquilo causa um trauma muito grande, as pessoas começam a ficar com pânico de carro. Então esse som de 80 decibéis, ele inibe isso aí.
Você não, como se você não escutasse, burla o teu sistema auditivo. Então você não vai ficar com trauma. Já a tecnologia Body Control, se ele detectar um buraco, ele vai erguer a roda e o carro vai passar como se não existisse buraco, evitando que você corte o pneu e, consequência, que você se acidente. Agora, tu compra? Sim. Né? Qual é que é a diferença disso aqui? A diferença é que pré-safe e tecnologia Body Control são o quê? Características do meu produto. Esses dois itens, eleva vidros, emite som de 80 decibéis, detecta buracos, são as vantagens. Sim. Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho que vai proteger os passageiros e vai evitar trauma, eu ganho que vai evitar acidente. Né? É a segurança que ele estava buscando. Claro! Por que eu trouxe isso aqui? Trouxe isso aqui porque nós precisamos, tudo que é produto que a gente vende, temos que entender quais são suas características, quais são as vantagens que ele tem, mas acima de tudo, e o principal, o que o meu cliente ganha com isso. Se eu não tiver isso claro e se eu não souber a necessidade do meu cliente, eu vou estar vendendo errado. Se eu não tivesse chegado nessa loja e procurado um carro seguro, não adianta o vendedor ficar distribuindo informação de segurança. Se eu quiser um carro veloz, ele vai ter que me falar em aceleração, um monte de coisa. De segurança até ele pode falar, mas perde tempo com isso. Não é o que eu quero. Concorda? Sim. Isso são os gatilhos mentais, tá? E os gatilhos mentais, eles são aquelas decisões que a gente toma no piloto automático. A gente toma sem pensar essas decisões, que é para evitar que o nosso cérebro se esgote diante de tantas possibilidades que existem no momento de uma compra. Então, os gatilhos mentais, eles também funcionam como se fosse um filtro para o neocórtex. Imagina se tudo se tivesse que pensar. Então, cada situação, o que o cérebro faz? Primeira coisa, vamos ver se seu louco não tem isso gravado, você não tem programado essa resposta. Você tem, vamos buscar onde lá. Você não tem, manda para o neocórtex para ele pensar. Faz sentido? Imaginem vocês que está para vir em Passo Fundo, daqui uns 10 dias, uma banda australiana que toca música instrumental. Mas você nunca ouviu falar dessa banda. Não tem a menor ideia de que música eles tocam, nem se é bom, se não é. Só que todos os teus amigos vão assistir esse show. E quem não vai está arrancando os cabelos de raiva porque não vai poder ir. Aí eu te pergunto, te dá vontade de ir ou não? Sim. Curiosidade, né? Curiosidade e o que mais? Os teus amigos vão estar lá. Claro, todo mundo vai, só que não vou. O mínimo que pode acontecer é eu curtir uma festa com os amigos. Exatamente. Aí eu não vou, no outro dia tá todo mundo comentando. Ah, que legal que foi o show. Ah, não fui. Aí eu sou social, não dá. Mas no geral a gente sofre influência social, né? A gente sofre com o que acontece. Quer ver outro exemplo bacana aqui? Nós temos... para comer. Então você vai gostar dessa história agora, olha só. A gente costuma comer lá no bairro. Como a gente tem o escritório nosso em casa, é um home office, a gente come ali por perto. Tem vários restaurantes bons, então a gente fica por ali. Um pouco de comodismo, praticidade, aquela coisa toda. E já conhece? Já? Também. Só que o que acontece? Agora, em final de ano, teve toda aquela história de recesso. Então o pessoal, geralmente, o restaurante gosta de parar nessa época e fazer férias coletivas. Teve uns dias lá que coincidiu, não tinha um aberto no bairro. Ligamos para Deus todo mundo fechado. Digo, tá, vamos pro centro então, meio contrariado. Né? Ok, chegamos numa rua lá, tinha 2 restaurantes, um na frente do outro. Na nossa direita tinha um restaurante assim, que parecia ser novo, bonito, bem apresentado, uma fachada bacana, parecia ser bem limpinho, várias mesas ali dentro e pouquíssimas mesas ocupadas. Tipo, uma mesa, 2, 3 mesas vazias, 2, 3 na outra mesa, mais um monte de mesa vazia. O da esquerda, grande, bonito, bem ajeitadinho também. Só que assim, ó, lotado. E fila lá fora, esperando. Me pergunta qual restaurante a gente foi. No lotado. No lotado. Sim. Por quê? Porque deve ser bom, né? Tá todo mundo lá. Algum problema o outro tem. Daí tu foi no Natas. Influência social, né? Não foi no sushi, foi no Natas. Influência social. Se todo mundo está aqui esperando para comer,
deve ser bom, né? De fato era bom, o preço era justo, não era tão caro, bacana, acertamos a decisão. Olha que interessante, tem casa noturna, bar, restaurante, boate, que eles fazem de propósito deixar o processo de você entrar moroso para fazer fila. Sim. Que aí as pessoas vão passar Chamar isso. Eu lembro quando eu era aqui, no meu tempo de boate, ir pra noite, confusão, você perguntava assim, como é que tava lá a festa em tal lugar? Ah, tava ruim, não tinha ninguém. Não, tava ótimo, bombou, não dava para entrar, não dava para se mexer. Cara, era horrível, não conseguia caminhar lá dentro, mas tava cheio de gente, tava bom. Né? Então a gente é assim, a gente sofre influência social o tempo inteiro. É que nem todo mundo quer lavar o carro no jato, porque tá sempre com a plaquinha de lotado. Exatamente. Eu vou botar a plaquinha de lotado lá também. A mesma coisa. Quer ver? Tem um troço chamado neurônio espelho, que foi descoberto aqui pelo Giacomo Rizzolotti, na Universidade de Parma, na Itália. E ele descobriu isso até por acidente. Tá? Inclusive esse livro aqui, ó, A Lógica do Consumo, ele conta esse experimento, tá? Que foi um experimento que eles fizeram com macacos. O que eles fizeram, os cientistas? Colocaram um macaquinho dentro de uma gaiola, puseram eletrodos na cabeça, e aí o primeiro experimento, o cientista pegou uma banana, colocou no alcance, onde o macaco poderia pegar dentro da jaula. O macaco foi lá, pegou a banana, descascou, comeu. O que eles constataram? Que acendeu alguns LEDs, indicando que determinada região do cérebro foi ativada. Alguns neurônios foram ativados enquanto ele comia a banana. Segundo experimento, o cientista pegou a banana, colocou próximo da jaula, mas dessa vez o pobre do macaquinho não alcançava, uma distância que ele não podia chegar lá. Cientista, muito sacana, descascou a banana, comeu a banana na frente do macaco. Pobre bichinho, né? Que dó. O que aconteceu com essa experiência? Exatamente os mesmos neurônios que acenderam quando o macaco acendeu, quando o macaco comeu, acenderam agora. Aí ele comprovou. Quando você vê as pessoas fazendo alguma coisa, você acaba sentindo quase que a mesma coisa que elas. Aí ele fez um outro experimento. Ele chegou na frente do macaco, fez sem banana nenhuma, ele fez uma mímica, como se ele tivesse uma banana na mão, descascando e comendo. Fez que comia banana. Imagina aí. Dessa vez os LEDs que acenderam foram outros. Totalmente diferente. Então comprovou. Se eu estou vendo alguém fazer uma experiência que eu já fiz, eu começo a sentir como se eu estivesse fazendo. Isso acontece aqui, ó. Eu não gosto de futebol, mas quem gosta, tá vendo lá uma disputa ali, aquela cena que o cara vai jogar pro gol, você não levanta do sofá às vezes, não começa, vai, não começa a querer chutar junto? É assim, não é? Eu vejo eles fazendo. Também não gosto de futebol. Essa aqui não entende nada de futebol. Na final do Grêmio, eu tava lá quase chutando dentro da TV. Tava no buffet, não tava nem no sofá, mas Aí tu vai num casamento, lá e a noiva tá emocionada. Te dá vontade de fazer o quê? Chorar. De chorar. Eu não choro, eu fui criado como eu não choro, mas fico louco pra chorar. Sou fã de ciclismo. Não liguei a caixinha de som. Sou fã de ciclismo. Quando eu vejo uma cena dessas, o sprint final, eu fico bem louco. Eu levanto do sofá e começo. Fico na posição aqui, pedalando, louco para ganhar. Olha esse outro caso aqui. Já me dá uma coisa. Ó, eu vi esse vídeo não sei quantas vezes já, tá? Mas quando tá lá em cima já começa, parece que meu coração dispara, meu Deus, vai descer. Parece que você está vivenciando aquilo. E outra coisa legal, tu tá numa sala de espera, tá? E aí você vê isso aqui. Ah, sim.
Pô, isso aí é tortura. O que dá vontade? Ah, o Diogo já funcionou com o Diogo. Não, comigo não funciona. Não funcionou. Oi? Calma, já passou. Tá rindo de quê, rapaz? Da onde que é essa risada aqui, lembra? Chaves. Quando eu escuto isso aqui, eu já imagino aquela cara de maçaneta que ele faz, né? Quando acontece a situação. E aqui, ó, por que será que muitas marcas usam gente famosa para fazer seus comerciais? Mas por quê? Porque a gente conhece, né, a pessoa. Isso. Se ele usa, se o Neymar usa, eu tenho que usar. Se o Luan Santana usa, deve ser bom, cara. Não vai usar uma porcaria. Né? Quando eu era piá, sair na rua de chinelo, de havaianas, era uma vergonha. Era símbolo de miserável lá. Hoje em dia, a havaiana é Chinelão. Chinelão, diziam até os chinelão, que é nome de chinelo. Hoje o havaiana é top. É top. Olha aí, a Sandy usa. Como é que eu não vou usar se até a Sandy usa? Não tem loja para vender só havaiana? Cristo. Então, que custa quase 50 pila uma havaiana, enquanto o outro é 10. Exatamente. Influência social. Outra coisa, eu tenho um hábito, toda vez que eu vou viajar para qualquer lugar que eu não sei nenhum hotel onde ficar, eu acesso esse cara aqui, booking.com. E acesso, ali tem promoção, tem oferta, mas isso é o que menos me interessa. O que me interessa é saber o seguinte, se eu não vou entrar em canoa furada, porque as pessoas ficam nos hotéis e elas avaliam. Então eu quero saber se é limpinho, se o café da manhã é bom, mas não quero que o gerente, alguém lá do hotel me conte, eu quero que as pessoas que foram no hotel me contem. Sim. Então eu vou olhar o que as pessoas estão comentando. As avaliações. As avaliações. Olha esse outro exemplo aqui de influência social. Palhaçada, né? Mas ainda casou? Não. Por que será que aconteceu isso aí? Se sente mal, né? Tá diferente. Se sente diferente dos outros. Né? Como é que eu vou entrar no elevador, tá todo mundo virado para cá e eu virado para cá? O que vão pensar? Se boca aberta, nem andar no elevador sabe. Eu como sou do ponto.
Mas a influência é social, né? A gente acaba tendo que fazer o que os outros estão fazendo. É que os aquarianos são meio atravessados. No processo de compra, gente, só para nós entender, fechar esse ciclo aqui de como é que funciona a mente do consumidor. No processo de compra, o nosso cérebro, ele analisa, em fração de segundos, uma série de registros de memórias, fatos e emoções. Ele analisa isso e ele devolve em segundos e você acaba decidindo com base nesses históricos se você vai botar um produto no carrinho ou não. Agora eu pergunto para vocês, todas as vezes que a gente compra alguma coisa é pela razão? Não. Não, né? Alguém já foi numa loja, comprou um produto que não precisava, caro, parcelado, e chega em casa e diz, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Com certeza. Aí depois que vai. Eu fiz isso trocentas vezes e acho que eu vou morrer fazendo. Compra na emoção. Compra na emoção. Tá ali. A gente é assim. Agora olha só que interessante. Ó. Ou na coisa do tipo, alguém te influenciar. Não, mas leva, e tudo vai no caminho. Vai. De novo, influência social, né? Sim. Mesma coisa. Teve um caso, eu estava lendo outro dia, um executivo, ele era investidor, ele investia em negócios. O cara muito bem sucedido, bem de vida, e ele geralmente acertava nos investimentos, raramente errava. Só que ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça, e ele comprometeu o lado da emoção. Ele passou a ser uma pessoa 100% razão. Ele não tinha mais emoção nenhuma. Eu, sinceramente, até um tempo atrás, se me falasse isso, mas isso é bom, o cara não uma burrada, ele pensa em tudo, que maravilha. Sabe o que aconteceu? Esse cara arruinou o casamento, não deu mais certo. Ele perdeu todos os amigos. E nos negócios ele começou a fazer uma cabeçada em cima da outra. Não acertou mais nada, só perdeu dinheiro. E veio a falir um pouquíssimo tempo. Então, evidenciou que realmente a gente precisa das duas coisas. A gente precisa ponderar razão e emoção. E o Pedro, gente? Lembra do Pedro no começo da minha história? Quanta mudança, né, na vida do Pedro? Pedro não dava bola para animais, adotou um cachorro e de rua. Né? O que fez, será, com que Pedro chegasse até aquela primeira clínica veterinária e desistisse? Por que ele foi procurar outra? Por que será que ele escolheu aquela empresa para fazer o banho e tosa? Por que ele lembrou daquela loja que era fora do caminho dele? O que chamou a atenção? E o que nós, da Agropecuária São Bento, estamos fazendo para trazer o Pedro para a nossa loja? E mais, se a gente trouxer o Pedro para a nossa loja, o que a gente está fazendo para manter o Pedro em nossa loja? Quantos Pedros será que tem lá fora? Muito. Então, hoje, pensemos nisso. Gente, muito obrigado.